o senhor André Chernobilski, CEO da ZEG Ambiental, para a sua apresentação. Oi, meu nome é André Chernobilski, eu sou o CEO e o fundador da ZEG Ambiental. E quando a gente fundou a ZEG Ambiental em 2012, a gente acreditava que só a tecnologia e a inovação seriam capazes de realmente resolver o problema de saneamento no Brasil. Vale lembrar que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi implementada em 2010. Uma década depois, muito pouco mudou ainda. E agora, com a vinda do marco do saneamento e o mercado de waste to energy se abrindo, com tecnologia, com inovação vindo de países desenvolvidos e coisas que o Brasil mesmo está fazendo. E a ZEG é um exemplo disso. A gente usou tecnologia e inovação para a gente, porque a gente acredita que a gente consegue resolver o problema do lixo e não adianta resolver o problema do lixo sem promover sustentabilidade, economia circular, economia de baixo carbono. E a ZEG acredita que só através do waste to energy, ou seja, a recuperação energética dos resíduos, a gente consegue efetivamente resolver o problema de lixo no Brasil. Então, eu vou começar a minha apresentação explicando os principais motivos do porquê que a ZEG existe. Eu sempre gosto de trazer esse slide, porque representa bem o motivo pelo qual a ZEG decidiu atuar nesse setor de resíduos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi implementada em 2010 e a gente está uma década depois sofrendo praticamente dos mesmos resultados com relação ao tratamento adequado dos resíduos. Então, nos últimos 20 anos, além dos resíduos terem aumentado a sua geração em mais de 20%, são 80 milhões de toneladas hoje geradas por ano no Brasil. São 3 mil lixões no Brasil. Lembra que o Brasil tem 5.700 municípios aproximadamente. E se a gente está falando de 3 mil lixões, que mais da metade deles hoje não tem qualquer tipo de disposição adequada desses resíduos do lixo. E 50% da população hoje não tem qualquer tipo de acesso a saneamento básico. Então, quando a gente fundou a ZEG, a gente acreditava que só inovação e tecnologia seriam capazes de resolver isso no Brasil. Então, é uma maneira interessante de representar, né? Todo esse lixo que o Brasil gera, esses 80 milhões de toneladas, representam centenas de estádios do Maracanã todo ano de lixo e mais de 50% disso não é disposto adequadamente. E pior, 21 doenças que já são consideradas do século passado, que em muitos países desenvolvidos já foram solucionadas ou já foram extintas, a gente ainda tem no Brasil essas 21 doenças, principalmente causadas pela má gestão do lixo. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente promove um movimento que a gente considera revolucionário, vai um pouco contra o que as grandes empresas fazem, que é o movimento dos 4Ds. Os 4Ds, eles representam fundamentalmente o propósito da ZEG. O primeiro D é de descarbonização. Todo projeto que a ZEG faz, a gente precisa garantir que a pegada de carbono vai ser neutralizada. Ou seja, que a gente vai ter créditos de carbono nesse projeto. E aí, obviamente, a gente ajuda na relação das mudanças climáticas, principalmente porque mais de 10% de todos os gases de efeito estufa gerados no mundo são provenientes da gestão dos resíduos.
O segundo D é de descentralização. A gente acredita que só descentralizando as plantas, só descentralizando as soluções, a gente consegue fazer um desenvolvimento econômico e social regional. Então, quando a gente tem grandes centros de tratamento de resíduos, quando a gente tem um consórcio com muitos municípios, normalmente o município que vai receber essa central de tratamento vai gerar emprego, vai gerar receita, vai gerar desenvolvimento econômico e social. Os outros municípios vão ter um custo nessa conta e quanto mais a gente conseguir descentralizar, melhor a gente consegue obter esse resultado de desenvolvimento regional. Digitalização, a gente já faz parte da Revolução Industrial 4.0, então todas as nossas plantas já têm inteligência artificial, educação cognitiva, e a razão disso é para a gente conseguir aumentar a disponibilidade operacional, a eficiência operacional. Quanto mais automatizado for as nossas plantas, a gente consegue aumentar a eficiência das nossas plantas. E um dos motivos da digitalização é que a gente vai ter uma central de controle em São Paulo, muito provavelmente, e a gente vai conseguir controlar todas as plantas que a gente for implementando no Brasil inteiro, e aí a gente consegue ter um sistema supervisório de monitoramento, de controle dessas plantas de uma maneira mais forte, e o aprendizado que a gente for tendo em todas as plantas ou em cada planta vai ser repassado para as outras plantas. Então a gente entra num sistema de melhoria contínua. E o propósito final da ZEG, que é a democratização de recursos, a gente acredita que se a gente consegue cumprir os 3 primeiros Ds, o último D acontece naturalmente, ou seja, a gente consegue promover aos municípios uma redução de custo na gestão dos resíduos e, com essa redução de custos, os municípios começam a poder investir mais nas coisas fundamentais da sociedade, da população, das comunidades, que é saúde, educação, saneamento, segurança, esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz, a gente consegue unir as questões sustentáveis com a nossa solução. Então, a gente tem todas as questões de sustentabilidade hoje, inclusive promovida pela ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sociais e Sustentáveis da ONU, e a nossa solução consegue promover e unir as questões de sustentabilidade com a resolução do lixo. A gente hoje tem uma estrutura bastante sólida, a gente faz parte do grupo da Capitale. A Capitale é uma das maiores traders de energia do Brasil, o faturamento é 2 bi por ano, e a Capitale investe, e a ZEG investe em geração renovável de energia, e principalmente com esse cunho ambiental, social, de resolução dos problemas de saneamento do Brasil. Então, nosso modelo de negócio, como eu já mencionei, é um ecoparque 4D. Então, todo projeto nosso, a gente implementa um ecoparque. Esse ecoparque, ele é composto de uma recepção de resíduos, uma pequena central de triagem. A gente só vai selecionar os resíduos que tiverem, os resíduos recicláveis que tiverem mercado, ou seja, que a indústria local demande esses resíduos, ou que a gente tenha um valor de material reciclado maior do que o valor de geração de energia. E normalmente são os metais que não viram energia, papelão, papel e alguns plásticos que têm uma demanda de mercado interessante. Depois vem a nossa central de geração e recuperação de energia renovável. O footprint dela é muito pequeno, como eu vou mostrar.
O resumo operacional do nosso ecoparque é muito simples. Então, a gente recebe no ecoparque pequena central de triagem, a gente tem a venda dos materiais recicláveis, o que não é vendido vira CDR, e o que vira CDR vai para o nosso container, para a nossa plantinha de geração de energia, de recuperação de energia de resíduos, e aí vira uma energia renovável, quer seja elétrica, energia térmica, calor, frio e etc. Então, um dos resultados óbvios, como eu comentei, do nosso primeiro D, a descarbonização, e aqui traz um exemplo de um município com 80 mil habitantes. É um projeto que está acontecendo já, que a gente está lançando, já começou a implementar a parte civil dele. Então, esse projeto de 80 mil habitantes, com a nossa solução, ele consegue sequestrar o carbono dos gases, o carbono equivalente, né, dos gases de efeito estufa, é o equivalente a você plantar quase 5 milhões de árvores para conseguir o mesmo resultado que a gente consegue com a nossa solução do lixo. Então, o motor da sustentabilidade na nossa solução é o que a gente chama de Flashbox. Flashbox é esse container de 40 pés, ele tem um reator de pirogasificação dentro dele, ele é plug and play, quando você derruba ele no chão 10 dias depois, ele já está processando o resíduo, já está transformando o resíduo sólido em um gás combustível para ser injetado numa matriz de geração de energia. Então, ele é muito flexível, ele é escalável, você pode aumentar a planta, pode diminuir a planta, você pode colocar isso num lixão e recuperar toda aquela área, que muitas vezes é uma área nobre. Que tipo de processo, que tipo de resíduo a gente pode processar? Qualquer tipo de resíduo que tenha carbono volátil. Desde matéria orgânica, como polímeros, borracha, biomassa, inclusive resíduos perigosos. A gente não é uma incineração, como eu já mencionei, a gente não queima o resíduo, não tem emissão de dioxinas, furanos, gases tóxicos. A gente faz uma volatilização instantânea por uma termólise, por termoquímica pura. Então, como eu já mencionei, estado da arte em tecnologia de pirogasificação. Hoje a gente não vê nenhuma tecnologia semelhante no mundo. A gente trabalha com pressão negativa por questões de segurança. Nosso equipamento nunca vai aumentar a pressão dele, então não tem risco de fuga de gás, de explosão e qualquer coisa desse sentido. Plug and play, 10 dias, flexível e, o mais importante, tem um baixo custo de investimento em infraestrutura. E a vida útil é alta. Aqui é uma planta que a gente implementou o nosso sistema, um primeiro ecoparque que a gente comissionou no interior de São Paulo. A gente segue a curva de desenvolvimento de produto da NASA. Então, a gente tem as TRLs, que é o Technology Readiness Level, do 1 ao 9, e a gente concluiu totalmente todas as TRLs e comissionou nosso primeiro ecoparque. Ele rodou em 2020, de janeiro a dezembro, numa maneira operacional, 24/7. A gente está comissionando um novo ecoparque em Minas Gerais, em Uberaba. Tem um outro ecoparque nosso que vai ser lançado agora em julho de 21, quando a gente começa a comissionar, na verdade, em julho de 21. Outro ecoparque vai ser lançado o comissionamento em setembro de 21, também em Minas Gerais, que fica em Juiz de Fora. É um projeto com a Votorantim Metais. A gente vai substituir combustível fóssil e geração de vapor pelo nosso Singás, pelo nosso pirogás. A gente tem uma planta em início de construção
que também é um ecoparque de resíduo sólido urbano, também numa cidade no interior de São Paulo, e a gente tem mais 6 projetos com um memorando de entendimento firmados, para a gente, que está em fase de estruturação financeira, para a gente lançar, se Deus quiser, ainda esse ano. Obrigado. Eu acredito que a ZEG é um motor de sustentabilidade mesmo. A gente resolve o problema do lixo. Se não tiver resultado social, ambiental, se não tiver uma governança boa, e aí eu já estou usando as siglas da moda, que é o famoso ESG, mas que a gente já adotava o ESG desde 2012, e se não tiver tecnologia e inovação, a gente não consegue resolver.